Olá, amores e amoras do meu Brasil varonil. Tudo bem? Vamos para mais uma aulinha de literatura? Hoje a gente vai falar no assunto 15 sobre as figuras de harmonia. O que são figuras de harmonia? Bom, as figuras de som ou figuras de harmonia são os efeitos produzidos, né? Na linguagem, quando a gente imita algum som ou quando a gente quer reproduzir alguma sonoridade. E por que na literatura as figuras de harmonia ou de sonoridade são importantes? Principalmente, não é um único estilo textual, mas principalmente para a poesia, a harmonia, ela é essencial. Por quê? Porque ela permite que o lirismo aconteça, a musicalidade do texto seja possível de acontecer. Esses recursos, eles são variados e eles têm vários nomes. Eu acho, se eu não me engano, que já falamos sobre vários deles. Não sei, não lembro. Enfim, mas vamos lá, ó. No assunto 15, hoje a aula é rapidinha. Diz assim, ó. Chamam-se figuras de som ou de harmonia os efeitos produzidos na linguagem quando imitar sons produzidos por coisas ou seres. Para produzir esses sons, a literatura vale-se de vários recursos que a língua portuguesa nos oferece. E esses recursos, chamados de recursos de harmonia ou figuras de sonoridade, são os seguintes. Primeiro, nós temos aquilo que chamamos de aliteração. Em que consiste a aliteração? A aliteração, basicamente, é a repetição de uma mesma consoante ou de consoantes similares, com sons semelhantes, a fim de gerar um sentido proposital àquela fala. E essa repetição consonantal, ela geralmente aparece em posição inicial na palavra ou no começo da palavra. Aí a apostila traz exemplo do Chico Buarque, por exemplo, quando diz assim, ó, toda gente homenageia Januária na janela. Quando a gente fala que essa consoante geralmente aparece no início da palavra, isso não é via de regra. Ela pode aparecer em qualquer posição na palavra. E quais são as consoantes repetidas nesse contexto ou nesse fragmento da obra de Chico Buarque? São as consoantes G e J. Duas consoantes completamente diferentes uma da outra, mas a pronúncia sonora se assemelham. Então, essa similaridade na pronúncia faz com que a aliteração aconteça. Ou seja, precisa ser a repetição da mesma consoante? As consoantes têm que estar sempre no início da palavra? Ou são as mesmas consoantes ou são consoantes semelhantes, que tenham som semelhante. Não é semelhante na grafia não, tá? É na sonoridade, na reprodução delas, tá bom? Outro exemplo, de Caetano Veloso agora. Quando essa preta começa a tratar do cabelo, é de se olhar toda a trama da trança e transa do cabelo. Consegue perceber bem demarcada a repetição da consoante T? E olha que interessante, tanto Chico Buarque quanto Caetano Veloso, os dois exemplos são fragmentos de letras de música. Ou seja, totalmente sonoro, totalmente harmonioso, por assim dizer. Caso contrário, a música não se formaria, ok? Aí agora a gente vai ver um exemplo de um fragmento de um poema do Oswald de Andrade, que diz assim, ó, chove chuva choverando. Nesse caso, a repetição de duas consoantes, o CH, né, que tem o mesmo valor consonantal. E, coincidentemente ou propositalmente, depende da intenção do poeta, essa repetição aparece no início de todas as palavras, até porque é só uma composição de palavras derivadas de uma mesma, da chuva ou do verbo chover, ok? Então diz, chove, chuva, choverando. São todas palavras derivadas e por serem derivadas, obviamente, elas vão até determinado momento repetir aquilo que a gente chama de um radical. E esse radical tem uma consoante predominante,
tá bom? Agora a gente vai falar sobre assonância. Bom, se a aliteração é a repetição da consoante, a assonância a gente vai falar que é a repetição da mesma vogal ao longo de um poema. Exemplos. Chico Buarque agora. Sou Ana da cama da cana, fulana bacana, sou Ana de Amsterdã. Olha quanto A aparece no mesmo fragmento poético. Essa repetição vocálica ou da vogal, ela chama assonância. A literação repete consoante, a assonância repete vogal, ok? Como na vogal não existem vogais semelhantes, porque a gente só tem um leque com 5 vogais, A, E, I, O, U, não vale da mesma regra para a aliteração quando a gente fala que as consoantes podem ser exatamente as mesmas ou consoantes semelhantes. Na vogal não, a vogal vai sempre ser a mesma porque não existe vogal semelhante a A é A e pronto, acabou. Não tem outra que equivala-se ou que equipara-se a vogal A, porque ela é singular. Ó, próximo exemplo, agora de Cecília Meirelles. Diz assim, ó. A ponte aponta e se desponta, a tontinha tenta limpar a tinta, ponto por ponto e pinta por pinta. Aí se eu perguntasse para vocês assim, gente, qual é a vogal que se repete nesse fragmento da Cecília Meirelles? Tem tanta repetição da vogal A quanto a repetição da vogal O e também a repetição da vogal I. E tá tudo bem. Se for para dar sonoridade ao poema, ou à música, o que for, o poeta ele pode usar quantas vogais ele quiser, quantas consoantes ele quiser, depende da intenção dele ou de onde ele quer chegar com aquela obra, né? Com aquela composição textual que ele está fazendo, tá bom? Próximo exemplo de sonoridade, nós temos a paronomásia, que é a repetição de sons semelhantes em palavras com significados completamente diferentes. Por exemplo, nós temos ali, ó, Caetano Veloso. Berro pelo aterro, pelo desterro, berro por seu berro, pelo seu erro, quero que você ganhe, que você me apanhe, sou o seu bezerro gritando mamãe. Então, ó, berro, aterro, desterro, erro, bezerro, são todas palavras que sonoricamente são semelhantes, mas a significação completamente diferente uma da outra. Quer ver um outro exemplo muito legal, muito belezinha, de paronomásia? Quando diz assim, ó, de Vieira, que a morte apressada seja tributo do entendimento e a vida larga atributo da ignorância. Bom, em que consiste a paronomásia aqui? Tem duas palavras que são semelhantes, tributo e atributo. E qual o significado de cada uma delas? Bom, sempre que a gente fala de tributo, a gente está falando de imposto, de valor. O tributo pago por essa caneca foi R$10. Então, tributo é de valor monetário. E atributo? Atributo é aquilo que é característico de alguém. Atributo pode ser um emblema, um símbolo. Fizeram um atributo a Charles Brown. Outro exemplo de atributo poderia ser assim, ó. Anne tem como atributo a sinceridade. Ou Anne tem como característica a sinceridade. Então, atributo é um adjetivo, é uma caracterização. Outro exemplo de atributo que poderia ser assim, ó. Heloísa tem por atributo a humildade. Ou a humildade é atributo de Heloísa. Característica, é um adjetivo. E pronto. Que nada tem a ver com o significado da palavra tributo. Porém, sonoricamente falando, ambas se assemelham. Então, os sons se aproximam, mas a significação é completamente diferente. E para esse recurso sonoro, nós chamamos de paronomásia. Simples assim, sem margens para erro. Beleza?
Próximo, a onomatopeia. Bom, a onomatopeia é a que a gente mais conhece, são aquelas palavras ou aquele conjunto de palavras que são utilizados para fazer a descrição de um som ou a reprodução dele. Aí aqui a gente tem um exemplo de Mário de Andrade, quando diz assim, ó: o silêncio fresco despenca das árvores, veio de longe das planícies altas, dos cerrados onde o guache passe rápido, passou. Então esse é como barulho do vento, sabe? O assovio do vento. Ou então a gente pode chamar também como onomatopeia, onomatopeia, a representação de sons quando a gente está lendo, por exemplo, um HQ, e aí tem uma bomba explodindo e aparece como chama aquele negócio que fica na caixinha do texto lá, que eu esqueci o nome, e aí aparece assim, a bomba tá explodindo, você vê pelo desenho que é uma bomba explodindo e aparece assim, cabum! Então esse nome, essa significação sonora, a gente chama de onomatopeia também. E assim nós findamos as figuras de harmonia ou sonoridade, são pouquíssimas, não tem segredos e sem margens para erros também. O que eu sugiro que vocês façam uma releitura desse capítulo 15 e que, por gentileza, se não for perder muito, façam os exercícios propostos, são muitos, do capítulo 16. Os exercícios são quantos? Caramba, são 100! 100 e poucos. Faça metade deles. Façam 50. Na semana que vem eu corrijo e depois a gente faz os outros 50. Pode ser? No mais é isso. Qualquer dúvida, vocês sabem como e onde me encontrar. Beijo de luz. Tchau, tchau. E se cuidem. Tô com saudade.